Olá pessoal, seja bem-vindo pela primeira vez ou de volta ao canal. E hoje eu tô aqui para mostrar a transformação que eu fiz no home office, no quarto aqui de casa. Para quem já assistiu algum dos vídeos anteriores sabe que eu moro em um estúdio, portanto esse único ambiente que eu tenho aqui é a sala de estar, a sala de jantar, o quarto, a cozinha e agora o escritório. A ideia principal quando eu decidi fazer o makeover aqui desse cantinho era criar uma certa setorização utilizando tinta na parede, o que é uma super dica para quem mora em ambientes super minúsculos como um estúdio onde um cômodo precisa exercer variadas funções. Eu queria que ficasse um espaço bonito, funcional e que fosse inspirador. Uma outra solução de projeto que eu precisava encontrar era gerar uma estação para eu secar o cabelo aqui entre a cama e o escritório, já que aqui nas casas antigas da Inglaterra não existe tomada, aqui é o único canto. Inclusive, para quem não viu, vale a pena assistir a super transformação que eu fiz no banheiro. Lá não tem tomada para eu secar o cabelo, no cantinho onde eu criei uma penteadeira também não tem tomada, portanto, aqui é onde eu seco o cabelo agora. Pra quem tá aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Aline, eu moro na Inglaterra já tem alguns anos e embora eu converse sobre variados assuntos aqui no canal, que a grande maioria é a respeito dos tantos locais que eu alugo, que eu tô sempre decorando, tentando transformar em um lar, gastando o mínimo possível, sempre banhado a muito faça você mesmo. Quero também bater um papo de como eu fiz o uso da psicologia das cores para que este cantinho aqui pudesse me inspirar a criar e manter bons hábitos. Na maior parte das vezes que eu coloco na cabeça que eu quero fazer um ambiente, eu sempre esqueço de tirar foto do antes, porque eu tô sempre com tinta na mão e lixa e tico-tico, mas dessa vez eu consegui fazer alguns registros de alguns perrengues que aparecem no caminho. Mostrando aqui de pertinho, olha só, isso aqui é meio roxinho, né? E daí então aqui uma demão do azul que eu vou pintar e aqui duas demãos, então eu vou ver se cobrir bem em uma cor só, eu só deixo em uma, mas assim não acho que fique muito escuro. Então tem todo aquele detalhe bonito lá, então simplesmente vou pintar a partir do detalhe em branco e até aqui. Então a ideia é pintar essa parede, esta e esta. E os perrengues da vida em reforma que sempre acontece. Eu falei, tá tudo oco, e aí saí tirando tudo. E olha só esse buraco. Oh my God! A rainha da gambiarra. Cortei um pedacinho de pinos ali, passei com fita. Então eu tive mesmo que partir para isso aqui, Easy Filler. E aí talvez depois eu tenha que dar uma outra demãozinha ali. E aí, com essa massinha em mãos, aí a gente já vai descobrindo vários buraquinhos, né? Quero esperar secar para poder lixar. Eu tô lendo esse livro que se chama I Love Colors, Eu Amo Cores, e ele é uma obra de arte. Ele é separado por cores, então ele vai dando dicas de como você compor de acordo com cada cor através de fotos maravilhosas. Então aqui ele vai dando umas dicas de paleta, como utilizar com bege, com marrom, aqui em várias nuances de azul. Olha só, com tons terrosos. É lindo. Com roxo, com amarelo. Eu acho que o meu favorito é definitivamente compondo com vermelho. Tem inclusive um poema aqui. Let me die from having been drunk on indigo skies, my liver overflowing with stars. Para quem ama fazer makeover de ambientes como eu acho interessante pesquisar um pouquinho sobre as cores análogas, as cores complementares, antes de criar uma combinação, mas também ir com o teu feeling, com como você se sente de acordo com cada cor.
Eu sou tão apaixonada por cores que eu poderia facilmente fazer um círculo cromático gigantesco ali atrás da cama. Quando eu decidi começar a decorar este local onde eu moro, a única certeza que eu tinha era que eu queria trazer o máximo de cores para cá, mas como eu vou tendo ideias no meio do caminho e elas também são baseadas nas peças de mobiliário que eu vou encontrando, eu decidi que eu não ia seguir nenhuma paleta específica e iria simplesmente adicionando aqui e ali conforme fosse. Eu queria que o banheiro e o hall de entrada e este ambiente único conversassem um com o outro, mas o que eu tinha que ter em mente é de que para quando eu vá embora, por conta de eu locar, que esse local ele precisa encher aos olhos do futuro locatário, seja ele homem ou mulher. Então, a ideia da escolha das tintas é para que simplesmente exalte a beleza da arquitetura daqui. Então, as coisas mais ousadas e mais coloridas ficam por conta de coisas pequenas, as minhas coisas que eu posso levar embora. Com tudo que eu tenho feito aqui, a princípio meio que não intencional, mas agora sim, eu tô tentando trazer as cores do nosso país amado, então tem bastante nuances de verde, de azul, agora ainda mais com essa parede, e alguns tons amarelados, mostarda ou até mesmo madeira. A razão na qual eu escolhi esse azul, primeiramente, era para que remetesse a mesa e as cadeiras que tá aqui ao lado do escritório, pela janela, que inclusive também tem vídeo no canal, e eu queria que fosse uma cor elegante, que fosse uma cor que me gerasse, que me inspirasse concentração e criatividade, pensamentos criativos. Já dei a primeira demão na parede, e daí agora eu preciso dar a segunda demão. E aí, como de praxe, eu vou mostrar as peças que vai compor esse home office. Eu queria, na verdade, um tampo de compensado naval de 4 centímetros, então eu começaria daqui, dessa parede com uma profundidade maior e viria até ali. Ele é menor, então eu faria um arredondadinho. Então eu colocaria entre a prateleira em cima e entre este tampo, eu colocaria de fora a fora, faria um painel de cortiça, porque eu tô sempre escrevendo notas e sempre colocando imagens, coisas que eu utilizei, encontrando e comprando bem baratinha. Então aquela marca que eu sempre falo, que é da IKEA, que vende peças em MDF, eu sabia que eu queria que fosse uma escrivaninha de madeira. Eu queria que tivesse a mesma extensão dali, mas essa foi a que eu encontrei. Super combinou com a cor do laminado. Então foi super baratinho, a mulher trouxe. Uma coisa, assim, pra mim, que às vezes é até difícil essa coisa de querer combinar cores ou querer combinar os mesmos tons de madeira. Então mesmo que sejam em tons diferentes, não tem problema. Tinha uma cadeira de escritório que eu comprei, uma branca e preta, regulável, ergonômica, mas ela fazia um crack, daí eu acabei dando pro senhor da manutenção e achei essa aqui na caçamba. Então olha, ela tem um design super bonito de madeira também. É azul, mas talvez eu vá fazer aquela técnica que eu sempre quis fazer, que é misturar a tinta látex com amaciante e deixar numa textura de como se fosse um couro. Daí essa luminária que eu também achei um tempo atrás, e ela era prata, eu pintei de preta. Esses dois espelhinhos que eu achei, esse esfumadozinho em volta dos espelhos era branco, pintei as laterais de preto, então tenho dois, então eu vou colocar aqui nessa parede. Uma outra coisa que eu achei na caçamba foi essa peça de mobiliário, simplesmente coloquei rodinhas, coloquei esse puxador super adorável, então é aqui que eu tenho as coisinhas de cabelo, olha, super prático, dá pra levar pra lá e pra cá. E aí eu havia repaginado um espelho, eu ia colocar aqui nessa parte, mas eu fiquei com dó de furar a parede depois do trabalho que deu, então eu simplesmente tenho esse espelhinho portátil. Não tem muito espaço para armazenamento,
que só tem aquelas 2 gavetas, ali dentro tem 2 prateleiras. Há um tempo atrás eu havia encontrado esse porta-CD, daí então eu pintei de preto e fiz esse trabalho aqui, remetendo os caquinhos de SP com rejunte branco em cima e na parte de baixo com rejunte preto. Vou falar um pouquinho agora sobre esse cantinho aqui do dormitório. Simplesmente não tenho nada, só um móvel de apoio e a cama. E quando eu mudei pra cá, eu só tinha o colchão. A única certeza que eu tinha que tivesse uma cabeceira estofada, e afinal eu encontrei um casal que simplesmente utilizou por alguns meses num quarto de hóspede. Decidiram vender bem baratinho, ela era nova, e trouxeram até a mim, então eu acho que caiu perfeitamente, porque por conta de ser do mesmo tom das paredes, por ser uma peça super gigantesca num ambiente integrado, ela meio que se escondeu assim nas paredes, né? E daí a razão na qual eu não fiz nada naquela parede ali atrás é porque mais pra frente eu quero comprar um projetor. Sobre a questão da escolha da roupa de cama, uma coisa que eu já tenho feito há anos. Eu sempre compro na promoção peças avulsas, porque eu enjoo muito rápido, então cada vez que eu monto a cama, eu consigo montar de uma forma diferente. Tenho vários tons de verde, vários tons de cinza, tanto da capa do edredom como das fronhas, e daí então fica mais fácil para brincar, e você acaba que economiza dinheiro também. Aqui são algumas das coisas bonitinhas que me deixam feliz, como essa girafinha. Esse é o meu pote da gratidão, então sempre que acontece alguma coisa legal, eu anoto num papelzinho, coloco aqui dentro, no final do ano eu abro todos os papéis como uma forma de lembrete de todas as razões que eu tive, que eu tenho para ser grata pelo ano que passou. Também tenho costume já há alguns anos de criar o meu mural de intenções, e afinal não é de nenhuma maneira mística, é simplesmente imagens que me remitam por que eu levanto da cama, mas entendendo que para tudo que a gente queira conquistar, basta muito foco, muita força e muita fé. Tem também essa casinha e essa luminária que eu achei, olha só, amarela, e depois eu achei essa cúpula azulzinha. Quando eu tava organizando as coisas que eu queria colocar ali em cima da prateleira, eu acabei tendo que encontrar um outro cantinho para colocar os meus livros, que são grandes e pesados, não queria que pesasse muito ali, provavelmente não ia suportar. E daí então eu encontrei este livro que eu amo, tô sempre consultando ele, que chama Atomic Habits, e tem uma parte aqui, o capítulo 6, que diz assim: Environment often matters more. E aí eu vou dar uma paradinha para exaltar a nossa máquina, que é o nosso cérebro, e como é engraçado quando se trata de idioma. Eu tô sempre falando inglês, às vezes muitas das semanas acontece que eu falo mais inglês do que em português, mas eu nunca desenvolvi essa parte de tradução simultânea, então lendo alguma coisa é como se o meu cérebro não conseguisse traduzir de forma simultânea, automática. É muito engraçado, assim, quando eu tô pensando em alguma coisa em relação aqui, eu tô com as palavras em inglês daqui, quando eu tô pensando em alguma coisa do Brasil, eu fico com as palavras na minha cabeça daí, é como se fosse dividido literalmente ao meio, é muito, muito bizarro. Deixe nos comentários quem é fluente em algum outro idioma, esses distúrbios que acontecem na cabeça de vocês. Eu vou ler uma parte aqui do livro e daí eu quero falar um pouquinho a respeito. Gradually, your habits become associated not with a single trigger, but with the entire context surrounding the behavior. Fala basicamente sobre a gente utilizar o nosso entorno, o local onde a gente mora ou a gente trabalha, como nosso grande aliado para a gente conseguir adquirir e manter hábitos. Então, que a gente possa sair deixando pistas. Tem o tal do Stack the Habits. Todo dia eu acordo, preparo meu café da manhã, sento em volta da mesa, e daí logo após, a ideia é de que eu faça uma devocional todos os dias. Então eu deixo uma dica, deixo o meu livro, meu caderno de anotações ali ao lado, para que assim que eu termine de tomar o café, antes de levantar da mesa, eu automaticamente já faça isso, porque daí, se eu for levantar e fazer alguma coisa, eu vou acabar pulando um desses hábitos que eu quero que seja todos os dias. Quando eu sento aqui para fazer as coisas pela manhã, já pego meu copo, encho de água e coloco aqui, então eu sei
que até, sei lá, a hora do almoço que eu preciso que esse copo esteja vazio. Sei que tem pessoas que bebem litros e litros de água por dia e eu preciso ficar me policiando, anotando na porta da geladeira, bebeu um copo hoje, conseguiu beber o segundo, senão acaba que eu esqueço. Até mesmo a neurociência explica que quando se trata de um hábito, que depois de algumas semanas ou alguns meses, a ideia é que você faça ele de forma tão involuntária como comer, como escovar os dentes. Parece uma coisa boba essa de deixar coisas espalhadas, mas, por exemplo, você está tendo dificuldade em ler o quanto você gostaria de ler. Um simples gesto de deixar um livro ao lado certamente vai te induzir mais do que se esse livro estiver dentro de uma estante ou guardado em uma gaveta. É incrível como o ambiente ele influencia as nossas decisões do dia a dia, e tendo ambientes como nosso aliado faz com que a gente se torne mais produtivo, faz com que a gente consiga realizar as tarefas do dia a dia de forma menos maçante. E eu confesso que eu tô super feliz com o resultado final, ficou ainda mais bonito do que eu imaginava. E eu espero que vocês tenham gostado da transformação do escritório e do quarto. E caso sim, por favor, não esqueça de deixar um curtir. Qual a tua cor favorita quando se trata de decorar? E se tem alguma coisa que você tem em mente ou que você já fez, alguma adaptação na tua casa que te inspire a um novo hábito, escreva nos comentários, eu vou de verdade adorar saber. Por conta de toda essa transformação aqui, sobrou bastante tinta e eu simplesmente enlouqueci no corredor e acabei pintando portas e parede, porta de guarda-roupa, e já tá quase pronto. Eu mal posso esperar para soltar o vídeo aqui. Então, se você ama esse tipo de conteúdo de faça você mesmo, de decoração, com amor, com intenção, se inscreva no canal para que você possa então receber a notificação assim que tiver um vídeo novo. Um beijo e até a próxima!